Quem precisar, movimenta um pouquinho o corpo, muda a posição das pernas. Como a gente tinha conversado ontem, por sugestão do Jean, a gente ficou de conversar um pouquinho sobre a vacuidade, sobre o vazio, que aparece na essência dos ensinamentos de Buda, aparece no Sutra do Coração. Espero que vocês tenham assistido o vídeo que o Rokyo compartilhou da palestra do monge Thich Nhat Hanh, onde ele retoma um pouco, né, da sua reflexão e da maneira como ele faz a gente clarificar um pouquinho essa questão do vazio. E algumas coisas me chamaram a atenção, que eu queria pontuar para vocês. Quando ele fala que a gente tem a gente acha que vazio, quando a gente fala do vazio, é como se fosse menos, como se fosse alguma coisa ruim, né? E que talvez isso tenha vários equívocos, né, na nossa compreensão, porque quando ele faz o exemplo do copo, da água, e ele lança a questão do vazio de quê, parece que fica tão claro o nosso entendimento, né? Dá para entender o que ele está falando. E a gente acha que o vazio é ruim, assim, é como se não tivesse nada. E, pelo contrário, né, ele faz a reflexão do pai, do filho, ele fala um pouquinho desse não eu, né? Não papel, como ele usou o exemplo antes, né, da folha de papel, elementos não papel. Então, eu achei interessante, porque eu me percebi nesse ponto, né, de achar que vazio é uma coisa que não é muito... que não tem qualidade, vamos dizer assim. E eu acho que o que também ficou para mim bastante claro é que a gente tem dificuldade. A gente, quando fala do vazio, da vacuidade em relação ao objeto, parece que é mais fácil de entender, mas quando a gente fala em relação a essa percepção dos 5 agregados, de você penetrar de fato essa vacuidade em nós, que seria um pouco esse entender a questão do que a gente de fato está desapegando, né, dessas ideias de que eu sou assim, né, que eu sou desse jeito. Eu acho que esse é o ponto mais difícil da gente penetrar. E é quase como se racionalmente a gente pudesse compreender, mas na vida, nas questões do dia, ficam dos nossos encontros, das nossas vivências, é que fica mais difícil a gente realizar esse vazio, né? Eu lembrei também quando, no grupo de estudos de preceitos, teve um ano que o Rokyo estudou Nagyaharajuna, que é um dos mestres da nossa linhagem ancestrais, e ele praticamente, o grande enfoque, né, que Nagyaharajuna trouxe foi a questão da vacuidade, do vazio, do shunyata, né, que o Thich Nhat Hanh também fala na palestra. E me lembro até que ele trouxe, não sei, talvez o Rokyo possa falar, mas eu lembro que o Rokyo trouxe ele trouxe também o exemplo do copo, mas ele desconstrói até o copo como um conceito, né? Que o copo ele é feito de elementos não copo. Quando ele toma aquela forma, a gente chama ele de copo. Mas se o copo cai no chão, ele deixa de ser copo, mas os elementos que compunham ele ainda estão ali, né? E isso a gente pode fazer com tudo, com a mesa, né? Praticamente com muitos objetos, mas a gente tem que fazer com nós mesmos, né?
E eu acho que esse é o ponto. Não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre essa questão, senão eu gostaria de ler o próximo capítulo. Mas se tiver alguém que queira falar, abre o microfone e fala. Acho que ninguém. Então, eu vou seguir a leitura do próximo capítulo, 4. Viva a vacuidade. Eu vou ler o trecho da tradução do Sutra que o Thich Nhat Hanh usa. Escute, Shariputra. Forma é vacuidade, vacuidade é forma. Forma não difere de vacuidade, vacuidade não difere de forma. O mesmo é verdadeiro para com os sentimentos, percepções, formações mentais e consciência, que são os 5 skandhas, né? Agora ele segue a reflexão. Forma é uma onda e vacuidade é a água. Você pode compreender por meio desta imagem. Os indianos falam numa linguagem que pode nos assustar, mas nós temos de compreender sua forma de expressão para que possamos realmente entendê-los. No Ocidente, quando desenhamos um círculo, o consideramos como sendo zero, nada. Porém, na Índia, um círculo significa totalidade e inteireza. O significado é o oposto. Assim, forma é vacuidade, vacuidade é forma. É como onda e água. Água é onda. Forma não difere de vacuidade, vacuidade não difere de forma. O mesmo é verdadeiro para com os sentimentos, percepções, formações mentais e consciência. Porque estes 5 contêm uns aos outros. Pelo fato de um existir, tudo existe. Na literatura vietnamita, há 2 linhas poéticas escritas por um mestre zen da dinastia Li, do século XII. Ele disse: se isto existe, então um grão de pó existe. Se isto não existe, então o cosmos inteiro não existe. Ele quer dizer que as noções de existência e não existência são simplesmente criadas por nossas mentes. Ele também disse que o cosmos inteiro pode ser colocado na ponta de um fio de cabelo. E o Sol e a Lua podem ser vistos numa semente de mostarda. Estas são imagens que nos mostram que uma coisa contém todas as demais e que todas as coisas não passam de uma. Você sabe que a ciência moderna percebeu a verdade de que não apenas matéria e energia são um, mas que matéria e espaço são também um. Não somente matéria e espaço são um, mas matéria, espaço e mente são um, porque a mente está aí. Pelo fato da forma ser vazia, a forma se torna possível. Na forma, nós encontramos tudo o mais, sentimentos, percepções, formações mentais e consciência. Vacuidade significa destituído de um self separado. A vacuidade é cheia de todas as coisas, repleta de vida. A palavra vacuidade não deveria nos assustar. É uma palavra magnífica.
Ser vazio não significa ser não existente. Se a folha de papel não fosse vazia, como poderiam os raios de sol, o lenhador e a floresta vir dentro dela? Como poderia ela ser uma folha de papel? A xícara, para poder estar vazia, precisa estar lá. Formas, sentimentos, percepções, formações mentais e consciência, para poderem ser vazios de um eu separado, têm de estar lá. A vacuidade é a base de todas as coisas. Graças à vacuidade, tudo é possível. Esta é uma declaração feita por Nagarjuna, o filósofo budista do segundo século. A vacuidade é realmente um conceito bastante otimista. Se eu não for vazio, eu não posso estar aqui. E se você não for vazio, você não pode estar aí. Porque você está aí, eu posso estar aqui. Este é o verdadeiro significado da vacuidade. A forma não tem uma existência separada. A Avalokita quer que nós compreendamos este ponto. Se não formos vazios, nos tornamos um bloco de matéria. Não podemos respirar, não podemos pensar. Estar vazio significa estar vivo, inspirar e expirar. Não podemos estar vivos se não formos vazios. Vacuidade é impermanência, é mudança. Nós não deveríamos reclamar da impermanência, porque sem ela nada é possível. Um budista que veio da Inglaterra para me ver queixou-se de que a vida era vazia e impermanente. Ele já era budista há 5 anos e tinha pensado muito sobre a vacuidade e a impermanência. Ele me disse que um dia sua filha de 14 anos lhe falou: pai, por favor, não reclame da impermanência. Sem impermanência, como eu posso crescer? É claro que ela está certa. Quando você tem um grão de milho e o confia ao solo, você espera que ele se torne um belo pé de milho. Se não houvesse a impermanência, o grão de milho permaneceria grão para sempre e você jamais teria uma espiga de milho para comer. A impermanência é crucial para a vida de todas as coisas. Ao invés de reclamar da impermanência, nós deveríamos dizer: viva a impermanência. Graças a ela, tudo é possível. Esta é uma constatação muito otimista. E é o mesmo com relação à vacuidade. Ela é importante, pois sem a vacuidade, nada é possível. Então, deveríamos também dizer: viva a vacuidade. Ela é a base de tudo e, graças a ela, a própria vida é possível. Todos os 5 skandhas seguem o mesmo princípio. Tem uma nota do revisor aqui. É importante que o leitor não confunda vacuidade com impermanência. A impermanência é uma qualidade dos fenômenos, de todas as manifestações, enquanto que o vazio tem uma qualidade de abertura, de permissividade. No entanto, o vazio é inseparável de todos os fenômenos, como diz o Sutra. Bom, ele reforça a questão, né?
da vacuidade traz, de fato, já o conceito da impermanência associado, como ele diz mesmo, que é impossível separar, porque o vazio também está associado aos fenômenos, e a impermanência, na essência, está ligado aos fenômenos, como ele diz aqui na nota. Vamos encerrar? Então, vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos tornar o caminho iluminado. Boa noite, obrigada a todos vocês. Nos vemos amanhã às 19h. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada, gente. Boa noite.